Olá, amigos do Clube da Transformação, sejam muito bem-vindos a mais um mini podcast Sucesso Consciente. Hoje, edição super especial, sendo gravada aqui diretamente do Jardim Botânico de Brasília, esse lugar mágico maravilhoso que foi fundado, também pelo professor Fernando Carvalho, que por uma graça divina é também meu pai, E eu nasci aqui nesse lugar que nem era o Jardim Botânico, não é isso, meu querido pai? Sim, era a Estação Florestal Cabeça do Viário, Estação Experimental Florestal. Eu trabalhava no centro de Brasília e passei a morar aqui. Aqui nasceu meu filho Leonardo Tocho, certo? E eu tenho muito prazer em estar aqui fazendo essa entrevista com ele, no Jardim Botânico de Brasília. A alegria é minha também, meu querido pai. Que lugar mágico. E como que foi a ideia de o senhor fundar isso aqui? Como é que foi essa ideia? O senhor fundou sozinho? Teve mais gente? Como é que foi? Não, o negócio é o seguinte, eu estava trabalhando lá, eu sou engenheiro florestal e era chefe do Departamento de Recursos Naturais da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. E passei a morar aqui na Estação Experimental, a última casa. E é aqui que Leonardo nasceu e conviveu durante 2 anos e meio, mais ou menos, uma piscininha pequena, brincava, e eu trabalhava no plano piloto, chamado plano piloto, centro de Brasília. E eu comecei a imaginar o dia que eu saí daqui da estação florestal, eles iriam derrubar isso aqui, derrubar essas matas, 450 hectares de mata virgem, tranquila, tudo mais. Muita água, e aqui é a captação de água da Caesb, servia a água para o plano, certo? Então tem uma cachoeirazinha, tem um córrego, então eu segurei isso tudo aí, porque dá para transformar no Jardim Botânico, porque transformando no Jardim Botânico, ninguém fica filiado à área mundial e ninguém derruba mais, porque o Jardim Botânico é respeitado, né? Só vai para frente, ninguém derruba árvore, ninguém cria casa. Então eu peguei o mapa de Brasília antigo e vi que tinha o Jardim Botânico do lado na asa norte e Jardim Zoobotânico, jardim de animais, jardim zoológico. Jardim zoológico. Então, chegou uma pessoa para mim, umas vezes, pegou o mapa assim e falou, eu não achei o Jardim Botânico, onde é que fica o Jardim Botânico de Brasília? Eu imaginei, falei, poxa vida, a capital federal, até hoje não tem uma áreazinha chamada Jardim Botânico, não é possível, vamos criar o Jardim Botânico. Mas não foi fácil. Por quê? Porque havia uma reação. O pessoal estava pensando transformar isso aqui num mansões urbanas Dom Bosco. Isso aqui já estaria todo derrubado, tranquilamente, que a ideia é aumentar aqui. Aí pulou daqui e foi pro lado da hoje chamada área Jardim Botânico, mas o Jardim Botânico continua intacto, porque foi criado, foi instalado e foi criada uma comissão. Eu instalei uma comissão do presidente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, convidei o pessoal e fui organizando tudo e propus ao secretário de Agricultura, criar o Jardim Botânico de Brasília, certo? Aí ele pegou e falou assim, não, meu jardim, colocar uma plaquinha, chamar de Jardim Botânico, isso não existe. Tem cidade que tenta fazer isso, mas no assim, politicamente derruba tudo, porque pôr a placa não significa nada. Tem uma lei própria, tem toda uma regra de criar um jardim botânico a nível mundial, porque senão não adianta nada, certo? Então, foi o secretário de Agricultura, falou, eu fiz um ofício para ele, eu era chefe do Departamento de Recursos Naturais, aí eu fiz um ofício para ele e criei a comissão. Essa comissão
sobrevoamos todo o Distrito Federal primeiro, aí eu fixei aqui como futuro Jardim Botânico. Na hora que eu for olhar outra área, não tinha mais área suficiente para ser Jardim Botânico. Aqui tinha árvore nativa, tinha córrego, tinha toda a área intacta. Então, foi criado. E depois eu fui para a Universidade de Brasília como professor, mas eu tive a chance de criar o Jardim Botânico. Esse Jardim Botânico, no início, foi muito lento, porque não tinha uma verba disponível, não tinha nada montado. Aí foi criado uma lei criando o Jardim Botânico de Brasília, aí foi desenvolvendo, porque quando pegava o mapa via Jardim Botânico, lá era um cascalheiro danado, não tinha nada. Só colocaram no mapa que ali seria Jardim Botânico, porque o outro lado era Jardim Zoológico, né? Então, depois criaram tal jardim, antes de haver criado a Zoobotânica, que a Fundação Zoobotânica cuidava da área agrícola, da área de mecanização rural. Então, aí essa Fundação Zoobotânica foi ainda até desaparecer também. Era da Secretaria da Agricultura, mas mexia que trabalhava com toda a área agrária. Aí acabou com a Fundação Zoobotânica, criaram as outras áreas e o Jardim Botânico foi desenvolvendo. Então hoje eu tenho a satisfação de estar aqui, ver toda essa estrutura, mas ainda está um pouco devagar. Já poderia estar melhor, tranquilo, mas já pelo menos já está estabelecida como Jardim Botânico. Ninguém vai derrubar mais e está cheio. Hoje nós chegamos aqui, não tinha nem lugar para estacionar carro, porque todo mundo quer vir aqui, porque aqui é um ambiente natural, um ambiente agradável, tem um restaurante muito bom, comidas naturais, tem área de lazer, tem área para criança brincar, tem área para... Então, o pessoal gosta muito de vir ao Jardim Botânico. Quem não vê, não conhece, doido para conhecer. Quem conhece, visita de novo. Quem vem outro turista para conhecer Brasília, tem que trazer o Jardim Botânico. E o que o senhor sente cada vez que pisa aqui, agora, e vê tudo isso já, esse sonho realizado? É muito interessante, muito agradável, muito satisfatório em ter isso aqui realizado, porque eu sei que isso aqui agora está concretizado. Não vamos derrubar. Não pode mudar presidente da República, pode mudar presidente, porque não vai mudar, porque só se derrubar toda a lei, acabar com tudo. Porque ninguém tem interesse de tirar a árvore daqui, de tirar nada daqui. Porque Brasília tem outros lugares, tem Águas Emendadas, tem a árvore, tem o Parque Nacional de Brasília também. Tem bastante área verde ainda, mas o Jardim Botânico é a área mais estabelecida, porque ninguém muda porque tem uma regra internacional, já está registrado. Gente, e cada vez que todo lugar que eu vou, toda cidade que eu vou, né, principalmente aqui em Brasília, que é a cidade que eu nasci, eu busco um lugar que tenha natureza, que tenha verde, né? E hoje já tem vários estudos científicos, inclusive, que já comprovam, né, a importância da gente ter contato com a natureza de verdade, ter contato com esse verde, né, de verdade, a gente olhar, tomar o famoso banho de floresta, né, que os japoneses aí descobriram já há anos aí os benefícios que isso tem para a nossa saúde, para o nosso corpo. Então, assim, muito mais do que simplesmente vir aqui um lugar para fazer piquenique, você tendo consciência ou não, você já está recebendo, né, da natureza. E a gente nem tem ideia da importância que tem as árvores para as nossas vidas, né, da importância que tem isso para o ar, para o meio ambiente. Não é isso, professor Fernando? Exatamente, é como se fosse um tripé. A gente precisa de um pouquinho da área financeira, evidente, mas a área de saúde tem que estar com saúde e estar também num nível, numa plataforma, como se fosse um teodolito. Não sei se você ouviu falar em teodolito.
usado para medir árvore antigamente, porque hoje em dia já tem drone, tem muito equipamento eletrônico, mas o tripé teodolito é uma área de saúde, de você ter saúde, ter um pouco de finança e um pouco espiritual. Você tem que ter um equilíbrio. Esse equilíbrio é muito importante para a vida das pessoas, porque não adianta nada ter dinheiro e não ter saúde e não ter como utilizar esse recurso. Tem que ter uma utilização agradável, sem prejudicar os outros, sem danificar a natureza. Porque quem começa a jogar, por exemplo, derrubar a árvore na Amazônia, fazer para tirar minério, isso aí é muito perigoso, porque chega um dia que a gente não tem mais onde pisar, né? Então o Brasil é um país muito grande. O Brasil é um país a diferença que tem do Nordeste para o Sul, a pessoa sair do Sul e ir para o Nordeste não consegue nem conversar uma pessoa com a outra direito, porque as palavras são totalmente diferentes. Então você fala girimum, você já não sabe o que é girimum. Então, aí chega lá em Minas e fala assim, é broba, é broba, morango. Né? Então, nós vamos chegando a um ponto que outra coisa muito importante, que eu também usei aqui e consegui, é que era uma captação de água da CAEB que fornecia água para a Península dos Ministros. Isso aí me segurou muito, porque eles não iam derrubar, queriam acabar com a floresta, porque ia acabar com a água. Então, isso aí foi muito bom, porque, na verdade, a água, ninguém vive sem água. Então, a árvore depende da água, mas a água também depende muito da árvore, porque a água, sem a árvore não tem água, vai ser cantura, vai problema tudo. Então, não é porque eu sou engenheiro florestal, não, mas a floresta é uma área muito importante no mundo todo. Tem área que não tem condições de plantar árvore, no deserto não tem, mas acontece que aquela convivência é diferente daqui, porque aqui nós temos ambiente totalmente diferenciado, nós temos uma área muito grande e mesmo assim ainda temos uma devastação razoável, perigosa. E me dá assim uma tristeza de ver pessoas que às vezes eu estou em São Paulo, até aqui em Brasília mesmo, e vejo lixo jogado no pé da árvore. Né? Gente, será que a pessoa acha que a árvore é lixeira? Né? Ou seja, uma raiz de uma árvore para jogar lixo, jogar lata de refrigerante, jogar plástico. Né? Então isso para mim é muita falta de consciência. Mas o que eu faço nessa hora, gente? Duas coisas. Eu abençoo a pessoa que fez aquilo ali, porque ela está inconsciente. Né? E a segunda coisa que eu faço, quando eu posso, eu vou lá e retiro. Né? Quando eu consigo, jogo na lixeira mais próxima. Porque não adianta criticar também e não fazer nada. Né? É igual plástico jogado na praia. Não adianta você olhar lá, um absurdo esse plástico aqui, mas vai lá e não passa e não faz nada. Ou seja, se você está usufruindo daquele ambiente ali, daquela praia, daquela floresta, daquela trilha, eu acho que é a sua responsabilidade também, é a nossa responsabilidade manter aquele lugar limpo e conservado também. Né? Então o que eu busco fazer é isso. E eu hoje, meu querido pai, eu realmente agradeço e honro muito a sua profissão de engenheiro florestal, né? O mestrado que o senhor fez em ecologia, porque na época eu não tinha essa consciência ecológica que eu tenho hoje. Né? Então, para mim, ecologia era uma coisa assim, muito distante, entende? Mas não, a ecologia faz parte da nossa vida. Né? Hoje, as empresas são construídas por ecossistemas. Né? O ecossistema, ele está integrado hoje com as cidades também urbanas, mas se a gente destruir essas florestas, ou o pouco que tem, ou não preservar, a gente destrói a nossa própria espécie. Né? Ou seja, a gente está se autodestruindo. Né? Então, eu vejo que as árvores é igual a nossa saúde. Às vezes a gente só vai sentir falta quando não tem. Né? Então, não é isso? Não, aí começa a querer recuperar, mas recuperar é muito complicado, porque
Se você começa a reflorestar, começa a plantar, você vai plantar o quê? Plantar eucalipto, plantar pinos, vai ficar uma floresta homogênea, vai ficar... Então você pode plantar árvore para outros fins, para fazer papel, para fazer... Você tem muita finalidade, mas a árvore faz parte da vida do ser humano, porque ela vai manter a água, vai manter aquele ambiente, vai manter os animais, vai manter tudo isso, porque se acabar com a floresta, acaba com o animal, acaba com a carne, acaba com a árvore, então vai virando um deserto, entre aspas, né? Porque vai raleando tudo, acabando com tudo, e tem pessoas, tem empresas que quer isso, quer acabar, tirar minério, tirar tudo que tem debaixo do solo e deixar o negócio arrasando, porque ele quer faturar, o resto se lasque. Mas ainda bem, meu querido pai, que esse capitalismo selvagem, ele está cada dia mais perdendo espaço e o capitalismo consciente ganhando mais espaço. Né? A gente não tem outra saída, né, para o nosso planeta que não seja adquirir consciência. Né? A gente sabe aí que nós temos objetivos aí da ONU também, né, para o ano de 2030 que não estão sendo atingidos, né? E é urgente, essa questão é urgente. Simplesmente cuidar da natureza é urgente. Só que, primeiro, a gente precisa cuidar da nossa própria consciência, né? Então é reflorestar a nossa mente, primeiro, né? Mudar nossas crenças, nosso pensamento, entender que a inteligência artificial, por exemplo, está fazendo milagres hoje, coisas maravilhosas, mas isso aqui ela não vai fazer. Porque né? Ou seja, muita gente pensa que reflorestar é plantar árvore, não é. Reflorestar é criar uma nova floresta. E para criar uma floresta tem que ter água, tem que ter árvore, tem que ter árvore, tem que ter cipó, tem que ter toda aquela estrutura da mata. E essa mata, se ela já estiver totalmente degradada, a recuperação é muito lenta, porque ali já não tem animais, já não tem... Então, e a área vai diminuindo, vai cedendo lugar para construção. Construiu, acabou. Aí não vai tirar a casa para tornar voltar a plantar. Eu não vejo, nunca vi falar isso. Entende? E o contrário já existiu muito. Ou seja, passar uma estrada no meio de uma área que estava preservada, depois que passa a estrada, começa a surgir um barraquinho, começa a surgir outro, depois, no instante, está tudo devastado. Por quê? Porque aquilo ali já vai virando um deserto, porque os animais já vão atravessar a pista, já vai sendo atropelado, vai tendo outra pessoa vai entrando, vai lá no meio da mata, vai construir um barraquinho, aí isso vai indo até destruir tudo. Na hora que assusta, já não tem mais como voltar atrás. Ou seja, as pessoas têm interesse em derrubar e não plantar, né? Porque ele acha que plantando muito vai tirar a liberdade dele expandir. Então todo mundo quer fazer um loteamento, quer fazer um... Então ninguém pensa em voltar à floresta que existia. Eu acredito isso é um chamado à consciência, né? A gente tomar essa consciência Exatamente. de que ok, as cidades crescem, né? Os prédios avançam, mas a preservação das áreas verdes ela é fundamental para qualquer cidade, para qualquer espaço urbano também, para a própria sobrevivência, porque uma árvore, aí só me corrija aqui se eu estiver errado, na minha visão, ela ajuda em diversos aspectos, né? A água ajuda a ter chuva ali naquele local, a água ajuda a reduzir a temperatura, né, daquele local ali, então ela serve como se fosse um ar-condicionado natural ali naquele lugar, né? Uma árvore serve para ter sombra, né? Você imagina um lugar que não tiver sombra também, né? Quantos benefícios tem uma árvore? É porque eu gosto de falar, se tirarmos todas as árvores do mundo, o homem pode não sobreviver. Se tirar todos os homens do mundo, a árvore só vai sobreviver. A floresta vai ficar sobrevivendo, porque a floresta não depende do homem, mas o homem depende da floresta, depende do ecossistema, que é aquele ecossistema nativo, natural, porque se as pessoas nativas que viviam num determinado ambiente,
Se você vai tirando tudo, por isso que eu fico preocupado. A parte indígena, os índios deveriam continuar na área dele. Não, mas os índios querem ter um carro, ter um avião, mas eles não pensam não querem mais saber de plantar mandioca, plantar as coisas. Então lá em Palmas, por exemplo, eu moro lá já há quase 30 anos, eu vejo que é um ambiente. Então, quando eu vejo os índios vêm no ônibus, o ônibus não cobra para vir da área dele, de Xerentes, no caso, ele vem, chega a casa, as crianças saem pedindo as coisas na feira, aí vai aquele ambiente assim, como eles querem pedir, querem comer, mas eles não querem saber de plantar nada, porque não tem interesse em plantar, em viver, porque eles plantavam para eles comerem, mas acontece que hoje em dia não tem onde pescar, não tem mais peixe, não tem animal para matar, que já mataram quase tudo, tem perto da área dele, né? Então os peixes já desaparecem do lago, do córrego, os animais já vão desaparecendo, que já vão matando para comer e tudo mais, desaparecendo, e os índios, eu vou falar isso porque eu vi muito lá na feira, entende? Essas senhoras, as índias, grávidas, esperando mais um índiozinho, entende? Por quê? Porque isso aí eles não têm problema para fazer, não. Eles têm que conscientizar que a população indígena não pode aumentar muito e a área ecologicamente viável para mantê-los desaparecendo. Isso aí é muito perigoso, porque chega num ponto que eles querem, mas eles não querem deixar de ser índio, porque índio, sendo índio, ele tem uma certa regalia. Hoje em dia tem hospital, tem área que tem muito índio, tem hospital, tem escola, tem tudo, tem estudantes fazendo medicina na cidade. Então, se ele forma em medicina, ele não vai voltar lá para a área de nada, ele vai cuidar de outra área, para ganhar dinheiro. Porque se ele voltar para lá para cuidar da saúde dos índios, que ele vai viver, não vai ter dinheiro. Então, é um esquema complicado, porque, não, o índio tem condições de estudar, condições tem, mas ele tem que ter um ambiente próprio do índio, consciência da família, consciência daquele ambiente indígena mesmo, porque senão vai desaparecendo, certo? Porque se cada um índio for saindo, cada um for casando com outra pessoa, então isso aí vai sendo complicado. Mais uma vez a gente traz a consciência aí, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, essa que é do John Kabat-Zinn: um momento de falta de consciência provoca outros momentos de falta de consciência. Exatamente. Então o que acontece? Como, né, os próprios indígenas hoje têm seus territórios às vezes invadidos, ou tem, né, tudo isso não cuidado, contaminados também, né, as águas contaminadas, tudo mais, isso vai começando a gerar outros tipos de problema também. Mas eu acredito que também faz parte da evolução, né, do planeta, essa integração, né, dos indígenas também com o mundo urbano, né, e trazer essa sabedoria ancestral aí. E é isso que eu gostaria de trazer aqui agora, né, essa ancestralidade, a gente honrar, né, porque os indígenas são nossos ancestrais, né, assim como os portugueses são nossos ancestrais, e a gente faz piada com os portugueses, entendeu? E a gente fala mal dos índios ou dos indígenas, entende? Então todos eles são nossos ancestrais, né? Os pretos são nossos ancestrais, né? Ou seja, todas as pessoas, então não existe diferença, né? As pessoas, independente se ele é branco, preto, indígena, né? Ele é o ser humano, e ele é um outro eu.
e ele precisa ser respeitado, né, da melhor maneira possível, assim como a natureza também, né? As árvores, elas guardam muita sabedoria, as pedras guardam muita sabedoria, né? E agora, meu querido pai, eu gostaria de partir já para um outro bloco aqui agora nesse nosso podcast, que eu gostaria de falar sobre o sucesso consciente, que é o tema desse podcast aqui, o título dele. E eu queria que o senhor me respondesse o que significa sucesso consciente para o senhor. Teste consciente? Sucesso consciente. Sucesso consciente. Ah, sucesso consciente. Sucesso consciente, na minha concepção, é um sucesso, você ter o sucesso, fazer as coisas sem prejudicar o outro, sem danificar o outro, sem danificar a natureza, sem danificar... Porque se você for danificando tudo, arrebentando tudo para o seu benefício, outra pessoa não terá aquele benefício. Então você está sendo muito egoísta, muito relativo, porque você não está nem aí para depois, no futuro. Então o futuro a Deus pertence, né? Porque nós não podemos destruir, nós podemos construir, mas muita gente quer só levar vantagem. Levar vantagem. Então eu quero levar vantagem, eu quero cruzeiro, eu quero tudo para fazer meu interesse, mas eu não fico preocupado com o interesse do meu conterrâneo, faltou aqui. Eu diria, a palavra que me vem aqui, meu pai, é do próximo, né? Próximo. Porque o próximo, para mim, ele não é só o próximo que está perto de mim. É o próximo que vai usar essa mesa. É o próximo que vai vir aqui no Jardim Botânico, é o próximo que vai fazer a trilha, é o próximo que vai usar aquele banheiro que você usou, é o próximo que vai mergulhar na praia. Igual lá na feira, onde eu trabalho, em Palmas, chega a pessoa, acha a mesa limpinha, ele chega para comer uma pamonha, logo a palha ali, já deixa tudo sujo. Não é capaz de chegar assim, esticar o braço e levar na lixeira. Aí na hora que ele chega, acha tudo sujo, olha, nossa, essa feira aqui tá imunda, tem que ir lá, reclama não sei de quem, porque ele não fez a parte dele. Uma vez, a pessoa estava observando, ele chegou, eu limpei a mesa, eu passei, só ver como eu limpei a mesa assim, deixei tranquilo, chegou, sentou um casal, foi lá, pegou a pamonha, né, tranquilo, tirou a palha toda, aí lá abriu, jogou a palha, chegou uma criança que não estava na mesa, mas depois chegou, foi danificando tudo. Então ele não conscientizou de que o próximo precisava da mesa limpa também, porque se cada um for fazer o que ele fez, vai virar um monte de lixo e não vai ter lugar de sentar. Então as pessoas têm que conscientizar que a utilização pública, a utilização está ali à disposição, a prefeitura colocou à disposição muita mesa, muitas condições, banheiros, mas acontece que eles vão depredando tudo. Os banheiros vão tirando a terra, arrancou a porta, arrancou a torneira, rouba as coisas, então aí depois vai reclamando que o banheiro está sem porta. Mas o banheiro está sem porta porque alguém levou a porta, então rouba qualquer objeto, entende? Então isso aí que é interessante, porque você não conscientiza de ajudar o próximo, você só quer levar vantagem, eu consigo, eu quero para mim, então não é assim, você tem que dividir, pelo menos, você não pode ajudar muito a dividir, porque na verdade a consciência é muito importante, porque nós não podemos nunca pensar só em mim, quero para mim, não é assim, entende? Hoje em dia, na política, aí você vê cada coisa que não é bom nem tocar, porque não é assunto, mas é uma coisa muito preocupante, porque assim a pessoa vai ficando trazendo só para ele. Ah, um hospital é para todo mundo, é SUS. Então, o SUS, né?
Lá em Tocantins é susto Tocantins. Você leva um susto na hora que você chega no hospital. Entende? Porque você não sabe como você entra nos corredores, tá cheio de gente doente, mulher chega para ter criança, acaba tendo criança ali no banco. Então é muito complicado, porque falar, não tem, né? Porque a infraestrutura não foi suficiente, mas não é insuficiente, porque é uma condição de precariedade mesmo, que você não quer trabalhar ali, o médico não tem condição de trabalhar, a enfermeira não tem, quer dizer, cada um quer levar mais vantagem, quer cobrar mais, mas o governo, em vez de fazer benefício, ele faz malefício, ou seja, ele não paga melhor, não faz igual professor, eu sou professor, então o professor é tido no Japão, o professor é todo considerado, todo mundo teve um professor na vida, professor. Então aqui no Brasil parece que não, todo mundo o cara quer ter cargo, quer ter qualquer coisa, mas o professor é deixado de lado. O salário do professor é o menor, um dos menores. Então, ele não tem aquela valorização que deveria ter, a consciência que deveria ter. Ele estuda, depois vai usar a profissão dele, vai ser outra, porque ele deixa de ser professor. Uhum. E o sucesso antigo, né, que eu chamo sucesso obsoleto, sucesso tradicional, ele era muito voltado para isso mesmo, né? Até hoje ainda tem gente que ensina isso, que é você conseguir mais e mais e mais, e faturar, e fama, dinheiro, poder, e ter tudo para poder ter muito dinheiro para poder pagar para ser servido. Mas aonde que está a minha parte de servir, né? E a minha contribuição, inclusive, para o planeta? Ou será que sucesso é só sobre acumular bens materiais, né? Ou acumular títulos? Então, o sucesso consciente que a gente defende aqui, meu querido pai, ele não exclui o sucesso tradicional. Ele não exclui você ganhar dinheiro, ele não exclui você ter uma boa casa, ele não exclui você viajar, poder ir para uma praia, desfrutar, mas ele inclui também o seguinte, são algumas perguntinhas que normalmente a gente faz. Eu quero fazer alguma coisa, beleza, eu tenho um sonho, você aí que está nos escutando, você tem um sonho, você tem um projeto. Primeira questão, isso é bom para você? Você tem que se perguntar. Segunda coisa, isso é bom para as pessoas que estão à minha volta? Né? Terceira coisa, isso é bom para a minha comunidade? Né? Isso é bom para a minha cidade, para o meu país? Isso é bom para o planeta? Ou é só bom para mim? Ou você pode adaptar, falar de que maneira que eu posso fazer isso também ser bom para o planeta? De que maneira que eu posso fazer isso também ser bom para as pessoas? Né? E aí sim, a gente está sendo regenerativo, né? A gente está trabalhando e trazendo uma economia e um sucesso que ele regenera, ele não destrói. Né? De que maneira que eu posso construir aquilo ali, deixar algo melhor? Né? Como a minha amiga Vânia Temporini diz, deixar rastros de beleza por onde a gente estiver. Né? Por que ao invés de deixar um sujeira ali para a próxima mesa, eu não deixo um bilhetinho ali para a próxima pessoa com uma mensagem positiva? Né? Eu não deixo uma flor, não deixo alguma coisa, não sei. Né? Mas de que maneiras que a gente vai deixar melhor para o próximo que vier, o próximo, né? A próxima geração, as próximas pessoas também. Tem 3 minutos. Sim, meu querido pai, tá tudo certo, já estamos fechando então, aqui. Você vê, gente, que ele falou, e agora sou eu que estou sem tempo. É o seguinte, eu tenho... É que tá fechando quase aqui o Jardim eu Botânico. Vejo pessoa, o cara, podia ouvir uma piadinha pelo celular, é que a pessoa chegou, pediria, eu vi a pessoa rica, nunca emprestou dinheiro para ele, nunca fez nada por ele, nunca fez nada por ninguém, entende? Só juntando dinheiro, juntando. Aí ele pegou, aí ele foi para o hospital, passou mal, tudo mais, e adoeceu e faleceu. Então o que ele fez? Ele pegou, foi lá, pediu ao pessoal para ver na urna, no caixão dele, e pôs a mão dele para fora, entende? Falou para ele, mas você não pode para ele não, a família está para chegar, e justamente eu quero que a família chegue e veja que ele não está levando nada, não está levando nada, porque na verdade
caixão não tem gaveta, não pode levar. Você pode tentar guardar, tudo mais, querer as coisas, mas você tem que deixar aí para alguma coisa, alguma coisa nesse mundo, nesse ambiente. Inclusive isso tem a ver com deixar um legado, né? Por exemplo, isso aqui é um legado que o senhor deixou para a cidade. Pode acontecer o que acontecer, ele está aqui, ele já existe. Assim como eu queria aproveitar e agradecer, né, o legado que o senhor deixou para mim, todas as virtudes que o senhor me ensinou, como a honestidade, né? Como a determinação, né, a persistência em conseguir as coisas. Não foi eu que consegui isso, foi um grupo de pessoas que, me ouvindo, deu todo o apoio para mim. E aí foi em cima que eu ocupava cargo, eu usei o cargo, eu usei o ambiente, forneci, sobrevoando a área, eu falei, aqui é o lugar melhor que tem. Aí descemos daqui, viemos até aqui. Na hora que chegou aqui por terra, eu tinha visitado outros locais, vários locais, onde morava na fazenda que morava o presidente ex-presidente da República, tudo mais. Então, na verdade, quando chegou aqui, ele viu que aqui ainda tinha lugar para criar um jardim botânico. Embora tenha pinos e eucalipto plantados na área experimental, que continua até hoje aqui, que o pessoal queria cortar tudo, tirar tudo, mas tem condições de manter por enquanto. Olha, esses pinos, nós temos esses pinheiros estavam aqui, mas vai indo, ele vai ficando mais velho, e chega no ponto que começa a cair, porque a árvore também tem a idade dela que ultrapassa o limite dela. Vive de 100, 200 anos, mas não, nem toda árvore vive, porque ela cai, começa a apodrecer, começa a ter raiz, então ela tem uma idade de viver. Quando está no meio ambiente saudável dela, ela vai nascendo outra semente, vai vindo outras coisas, então vai mantendo aquele ambiente, aquele ecológico. Sim. Não, mas é muito bom te escutar, meu querido pai. Né? A gente está chegando aqui já quase no final do nosso mini podcast. Não sou só mini, ainda temos minutinhos ainda para fechar assim. O senhor respira um pouquinho. Vai fechar o jardim botânico. Respira, vamos respirar que nós vamos fechar aqui hoje, está tudo certo. Assim que fecha, né, as portas. Mas como o senhor fundou aqui, a gente tem intolerância também. Mas eu gostaria de tocar num ponto, meu querido pai, que uma vez, não sei se o senhor lembra que a gente gravou lá em Floripa, e o senhor deu o exemplo de que o senhor não acreditava também no esforço. Assim como eu também não acredito no esforço, é através da inteligência que a gente faz as coisas, né? Se você lembra qual foi o exemplo que o senhor deu? Eu não lembro aqui ainda. O senhor deu um exemplo que era sem esforço, que o senhor tinha que carregar uma coisa, aí só montou uma máquina. Como é que foi isso mesmo? Você lembra? Não sei se você lembra desse exemplo. Te carregar não, porque na verdade eu tinha força para colocar a tora em cima de um carretão, chamaram carretão. Isso, acho que foi esse. Aí a tora, aí eu cheguei, eu era criança ainda. Aí eu cheguei, eu estava candeando, chamava candear o boi. Aí dava com a varinha na frente para candear os boi. Aí eu cheguei, o rapaz falou, não, mas nós não temos condições, essa tora de angico aqui é muito pesada. Falei, pesada é para você pegar e levantar. Mas acontece o seguinte, nós temos 3 juntas de boi. Nós temos uma tora que coloca aqui, ela vai rodar, coloca, puxa, ela vai levantar. Na hora que ela levantar, você joga o carretão debaixo dela e ela vai abaixar. Na hora que ela abaixar, você trava a corrente e amarra direitinho e toca os bois. Aí ela vai arrastar, porque ela vai pegar só a pontinha lá no chão. E os bois vão continuar carregando. Então, esse exemplo que eu dou, que é interessante, porque se você tentar forçar, querer pôr força, é uma coisa. Agora, se você usar a sua força mental, a sua inteligência para resolver um problema, que a princípio é muito fácil, mas se você chegar e querer forçar, vai quebrar agora, vai forçar seu braço, vai forçar tudo. Então, eu não forcei nada, eu só
falei com ele, vamos esperar um pouquinho que eu vou dar um jeito aí. Vou tirar aquela lenha, traz aquela lenha lá, coisa de lenha, tinha um feixe, aí eu trouxe, coloca aqui. Aí você levanta agora os dois lados, levanta os dois lados e levanta a tora. Na hora que levantar a tora, você encaixa essas coisas. Aí encaixa. Aí o que vamos fazer? Vamos puxar a tora e ela vai levantando a ponta. Na hora que ela levantar a ponta, você volta com a coisa e enfia a carne por baixo. Pronto, resolvido o problema. Porque se você quiser levantar a tora de angico lá de quase 2 metros de diâmetro, nossa, isso é um absurdo. Então, na verdade, essas coisas são muito importantes, que é você usar a mente, usar um jeito de, com menos esforço possível, você chegar num ponto que você quer resolver o problema que você quer, e não querer resolver da maneira que algumas pessoas querem, ou seja, nós vamos fazer isso aqui, não tem jeito não, não tem jeito sim, para tudo tem jeito na vida, né? Então não tem jeito, não tem jeito para quem não quer resolver, porque você não pode resolver do jeito que você quer, você tem que resolver do jeito que é natural, do jeito que é ecológico, do jeito que você usar aquele meio para resolver um problema. Pois é, meu querido pai, e assim como o senhor teve o sonho, né, de construir esse jardim botânico, eu também visualizei o sonho de construir o Clube da Transformação, né? E assim como o senhor não fez isso aqui sozinho, eu também não estou fazendo isso sozinho, né? Então eu entrego aqui para o senhor aqui simbolicamente esse marcador de página aqui, que tem as 7 áreas aqui do Clube da Transformação. Peço que o senhor abençoe aí esse ecossistema, né, que a gente está construindo agora. E o que a gente está buscando no Clube da Transformação é exatamente isso. Reunir num único lugar, num ecossistema, pessoas, produtos, metodologias, serviços, ferramentas que ajudem as pessoas a conseguir mais resultado com menos esforço. Né, que ajudem as pessoas a sair de um estado de sofrimento para um estado de maior felicidade, de plenitude. Né? Tanto as pessoas, as empresas e o próprio planeta também, para que o planeta seja um planeta melhor para a gente viver também. Parece que destruir é mais fácil, mas como você tem uma consciência, você não vai querer destruir por destruir. Você vai verificar o benefício que aquilo pode trazer. Isso aí muito poucas pessoas no mundo todo pensam assim, porque tem países, por exemplo, que você tem gente morrendo de fome, mas o outro país não está preocupado com aquilo não. Mas se lá tiver uma mina de ouro, lá tiver muitas coisas, tiver condições, aí vai querer invadir, querer tirar a pessoa de lá. Por quê? Porque aquele benefício não está beneficiando a população nativa, mas ele tem estrutura para fazer, para tirar, ele já chega já arrebentando tirando o que está no subsolo. Aí que ele vai caindo tudo, vai montando a mina, então isso aí ocorreu muito no mundo todo, né? Ou seja, destruir a própria pessoa, porque se você está destruindo a natureza, você não vai deixar. Então, aí tem gente que morre lá embaixo porque não tem, já caiu a mina, caiu o manteiga. Então, aquela ansiedade de ter benefício. Você não está nem pensando no outro, está pensando em si, ou na sua empresa, na sua coisa, aos outros se lasquem, entende? Então isso aí é muito importante. Muito... Claro. E o que o senhor achou dessa ideia do Clube da Transformação? Achei muito bom, eu não tinha consciência do que era, ontem você me explicou direitinho o que seria esse Clube de Transformação, e agora estou consciente que isso que você está desenvolvendo é uma coisa não muito rápida, mas é uma coisa com uma estrutura que vai levando a um ambiente saudável, sem destruir, sem prejudicar os outros. Eu fico bobo de ver pessoas levar vantagem. É vantagem, só quer levar vantagem. Levou vantagem, tá bom. Mas se levou um prejuízo,
ele começa a brigar, começa a dar tiro, né? Então, isso aí é que é importante, ver que não há necessidade de estar brigando, de estar discutindo tanto por coisa amenidade, coisa que poderia ser resolvida tranquilamente. Mas, infelizmente, tem muita gente. Aí, ó, já tocou o alarme, gente. 5 horas, ó. Pra gente poder fechar. Desliga lá. Não, já vamos desligar. Mas é isso. Vai parar. Meu querido pai, agradeço demais aí o seu tempo, sua energia. Agradeço ter vindo fazer essa visita aqui hoje comigo. A gente agradece a você aí que nos escutou até agora, que essa sirene não vai parar, será, gente? Mas o que a gente está construindo aqui no Clube da Transformação exatamente é isso. É como se fosse esse jardim botânico, entendeu? É um lugar para a gente poder respirar, para a gente poder se conectar, para a gente poder lembrar daquilo que é natural e conectar as pessoas que acreditam nesse mundo e nesse universo também. Então, gratidão, querido pai, e gratidão a você que esteve com a gente aqui até agora nesse final desse mini podcast. Eu acho que não vai parar mesmo não, hein? Quantos aí? Gratidão, meu querido pai. Aí, ó, parou. Quero muito deixar essa última mensagem aqui. Fechou. Vamos respirar. Ai, ai, ai. Vamos respirar porque tem sempre uma tolerânciazinha, né? Mas é isso. Agora que vocês estão me ouvindo, eu quero agradecer mais uma vez, querido pai, por você ser o pai perfeito para mim. Agradeço e honro por todo o legado. Não, ainda tá gravando ainda. Agradeço por todo o legado que o senhor deixou, né? Não só para nossa cidade, para o nosso país, mas para mim, né? Como pessoa, como ser humano, né? Que o senhor me inspirou sempre com a sua humildade, com a sua dedicação, com a sua criatividade e me fez acreditar que é com inteligência que eu consigo mudar as coisas que eu preciso mudar também. Não precisa ser na força, não precisa ser com esforço. Então eu agradeço muito e honro o senhor e todos os homens que vieram antes da nossa família, né? O vovô Xixico, a dona Dinhá, a Ica, sua mãe, minha avó querida, né? Toda a família, né? Carvalho, que eu honro muito de fazer parte também. Então eu queria honrar aqui, terminar honrando toda a minha ancestralidade e agradecendo por eu fazer parte dessa família. A senhora estava falando e eu falei que eu sou Fernando Carvalho da Silva. Carvalho é madeira e Silva é floresta. Silvicultura, cultivo de árvore, cultivo de floresta. Então, Carvalho da Silva. Esse é um carvalho que cuida da floresta. É isso aí, gente. Olha que pai maravilhoso que eu tenho. Por isso que eu digo que o senhor é o pai perfeito para mim. E agradeço muito e peço que o senhor me abençoe aí, para que eu possa seguir em frente e continuar a minha jornada. Sua bênção, meu querido pai. Gratidão. Gratidão a vocês que estão conosco até agora aí, gente. E até o próximo podcast, mini podcast ou podcast. Eu não sei como é o nome que eu vou dar para esse podcast itinerante, que eles nem sempre são minis, né? Mas foi maravilhoso estar com vocês aqui. Espero que vocês tenham desfrutado aí, assim como eu, dessa companhia do meu querido pai, professor Fernando Carvalho, fundador do Jardim Botânico de Brasília. Gratidão.